parecer um exagero o que eu vou dizer aqui, mas que pareça. É uma relação meio que paternal, sabia? É uma relação meio que paternal. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Porque quando eu olho, meu pai sempre me ensinou, né, a olhar para cima. Ele, era o termo que ele usava, para aqueles que você tem como referência, né? E esse homem eu tenho como referência para mim, pela coragem, pela lucidez, pela clareza, pela disposição em lutar pelo Brasil. E aí vira meio que uma relação paternal. Me perdoe, doutor Sebastião Coelho, me perdoe colocá-lo assim nessa situação, né? Não sei se tenho idade para ser seu filho, mas me coloco nessa posição agora, pelo carinho que tenho pelo senhor. Desejo que tenha uma semana abençoada, que será de luta de novo, né, doutor Sebastião Coelho? Seja bem-vindo. Ô, Pitoli, bom dia a você, a audiência, ao Olavo, a todos que estão conosco. Olha, se aumenta a minha responsabilidade, né? Porque um homem da sua envergadura, da sua estatura, no nosso país, né? Tomar a mim como uma paternidade, eu tenho 70 anos, portanto, tenho idade sim para ser seu pai. Não é? Que Então, alegria para para mim é uma mim. alegria muito grande, Pitoli. A Bíblia diz, né, que há amigos mais chegados que irmão, né? Então, são relações que a gente constrói que não tem explicação, simplesmente a gente gosta. Tudo que você falou de mim, eu digo que é recíproco, né? É sempre um prazer estar com você, estar aqui com a audiência, Pitoli. Obrigado, doutor. Falar sobre o ocorrido do final de semana, eu ouvi a fala do senhor, até quando vejo o senhor daquela forma, né? Eu oro pela sua saúde, quero que o senhor saiba disso, que é importante, né? Porque eu imagino o estresse, a carga de estresse, diante de algo que a gente está vendo, saltando os olhos, que é essa ditadura imposta no Brasil pelo Poder Judiciário, que agora proíbe manifestação, né, de deputados, de parlamentares, diante da própria corte, né, doutor? O direito de reunião, ele é consagrado na Constituição. No artigo 5º, inciso 16, né, consagra o direito de reunião desde que não frustre outra reunião. E não tem local mais simbólico do que a Praça dos Três Poderes. Não é? Então, o que aconteceu sexta-feira é de uma violência sem tamanho, Pitólio. Primeiro, começando com a questão da competência. Aquela área é uma área sob jurisdição do governo do Distrito Federal. Vocês lembram que a senhora Janja, há um tempo atrás, andou reclamando do governo do Distrito Federal porque a praça precisava de... Ela queria colorir de alguma, sei lá o que ela queria fazer, não importa o que, mas ela reclamando. Portanto, ali é um local de jurisdição do Distrito Federal. Mas o que ocorre? O senhor Alexandre de Moraes proferiu a decisão dentro do inquérito 4781, que é o das fake news, de 14 de março de 2019. Esse inquérito já tem 6 anos e alguns meses, não é? Então, o que nós voltamos sempre ao ponto. Esse inquérito é um inquérito que cabe tudo. Qualquer pessoa que tiver, o Alexandre de Moraes tiver, e a Procuradoria agora também, tiver qualquer descontentamento, não existe mais o princípio do juiz natural, de entrar com o processo de distribuição. Tudo vai para Alexandre de Moraes. Então, a primeira violência está em uma decisão ser proferida por um ministro sem jurisdição sobre aquele espaço público, dentro desse inquérito 4781. A outra violência é mandar prender em flagrante deputado federal. O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, ele é claro que deputados e senadores, desde a expedição do diploma, não pode ser preso somente, só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis? Aqueles que têm pena máxima superior a 4 anos e também os crimes de racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo. Então, é muito específico os crimes que não permitem a fiança. Quando o crime é afiançável, deputado e senadores jamais pode ser preso. E a decisão foi clara: prender por desobediência e por resistência. Por que essa prisão não ocorreu?
Agora, ao Eu mesmo... estive... Pois Ah, não. pois não, Vitória, Não, não, desculpe, pois não, pois não. falei muito já. Não, 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 por gentileza, conclua. Achei que o senhor tivesse concluído. Pois não. Ok, então por que que não ocorreu? Indo para a parte final, né? Quando o governador chegou, que trouxe a decisão, né? É, eu não tinha ouvido que ele já tinha falado para a imprensa que se não sair vão prender. Como você pode prender um parlamentar por crime afiançável? Porque a desobediência ela é um crime que é punido, no artigo 330 do Código Penal, é punido com 15 dias a 6 meses de detenção. E a resistência, que é o artigo 329, é punido com 2 meses a 2 anos de detenção. Portanto, não caberia jamais aquela decisão. A partir da chegada do governador, aí eu assumi, eu estava ali em apoio ao deputado Hélio Lopes, eu e o doutor Ezequiel Silveira estávamos lá, nós assumimos a condição de advogados dos dois parlamentares. Então, a partir de agora, nós estamos assumindo a defesa dos dois parlamentares. Os dois concordaram na mesma hora, assentiram, o Hélio com a cabeça e o coronel Crisóstomo que sim, e eu comecei a dialogar com o governador. Ele fez as colocações dele, eu fiz as minhas colocações, de que então os senhores me deem um tempo para nós dialogarmos. Ficamos ali uns 5 minutos, um pouquinho mais, talvez quase uns 10 minutos, dentro da cabana ali, eu, o Hélio, o Crisóstomo, conversando, qual decisão tomar. Então, veja, se o Hélio poderia ter resistido, tá certo? Claro, seria uma grande foto para o mundo e para todos. Mas nós teríamos 2 problemas, Vitório. Um problema de colocar essa conta na Polícia Militar do Distrito Federal. Olha aqui, a Polícia Militar Federal foi que praticou essa violência. Então, eu quis preservar a Polícia Militar do Distrito Federal, não o governador. Estou sendo sincero. Preservar a Polícia Militar do Distrito Federal, que já está muito agravada desde aqueles fatos do 8 de janeiro. E o segundo fato mais importante, esse é preciso que as pessoas entendam. O Lula, o senhor Lula, iria pegar aquelas imagens para dizer, olha, o deputado violento resistia a uma ordem judicial. Não iria se discutir se essa ordem era legal ou não. O que iria correr o mundo seria um deputado que todos nós sabemos que o deputado Hélio Lopes é altamente ligado ao presidente Bolsonaro, ele é quase da família do Bolsonaro. Qual seria a imagem que eles iriam explorar? Que o Hélio Lopes estaria ali a serviço de Bolsonaro para criar aquela confusão e aí iria o senhor Lula mostrar lá para os Estados Unidos, olha, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é plenamente justificável. Mas tudo isso foi explicado para o deputado Hélio Lopes, naquele momento de tensão, evidentemente, né? E o deputado, eu falei, Hélio, nós estamos aqui para te apoiar na decisão que você vai tomar. O meu papel, e o doutor Ezequiel, que nos auxiliou, foi no sentido de apoiar a decisão, mas também eu alertei, olha, essa decisão foi proferida dentro do inquérito 4781, que é o inquérito das fake news. Ele poderia colocar o Hélio como atentado ao Estado Democrático de Direito, poderia colocar como e decretar a prisão preventiva do Hélio, certo? Decretando uma prisão dessa, dependeria agora do Congresso Nacional, da Câmara, referendar ou não a decisão. Infelizmente, nós não temos como confiar hoje na Câmara dos Deputados, já não confiávamos no Senado, e agora na Câmara dos Deputados, com a condução do Hugo Mota, que é uma vergonha nacional, esse jovem, né? Já começou mostrando que o povo da Paraíba tem que caçar o seu mandato, no sentido de não mandá-lo mais para o Congresso Nacional, não é? E esses foram os fatos que estou te contando a parte final do que aconteceu, Vitória. De trazer indignação, de fato, mesmo porque nós mostramos uma das fotos que foram veiculadas ao longo da última sexta-feira, doutor, que mostra Hélio Lopes com o esparadrapo na boca e o coronel Crisóstomo fazendo uma leitura, estava lendo um livro. Que perigo esses traziam para o Estado democrático de direito numa manifestação absolutamente legítima. E é por isso que eu tenho reforçado aqui, doutor, a importância do brasileiro se manifestar, porque entendo eu
que, embora isso possa acontecer quando se trata de Alexandre de Moraes, é muito difícil ele proibir qualquer tipo de manifestação em todas as praças do Brasil. Nós precisamos mostrar que a população tem um papel, o povo brasileiro tem um papel fundamental nesse momento, não é, doutor? Exatamente. Alexandre de Moraes, como o deputado Cabo Gilberto falou agora há pouco, né? Eu achei engraçado, viu, Gilberto, se você estiver assistindo, colocar para o Gilberto desocupar o Zé Trovão também, o menino da Zaeli, né? Uma coisa louca, né? Alexandre de Moraes, gente, entenda, ele é um criminoso sádico. Ele tem prazer em fazer o que ele faz. Alguns falam, ele tem desvio mental. Pode ter, deve ter um pouco, né? Tem ausência de Deus, porque o sujeito que não tem temor a Deus, ele não teme a nada. Mas Alexandre de Moraes, no campo do cumprimento da Constituição, ele é um criminoso em série. Ele é um criminoso em série. Então, é uma vergonha o Senado Federal, não, foi uma vergonha o Rodrigo Pacheco e está sendo uma vergonha o Davi Alcolumbre não tomar providências contra esse cidadão. Entendam que todos nós brasileiros vamos ser agravados agora por essa a tarifa imposta pelos Estados Unidos por conta da liberdade, de um lado, e do outro, a questão do Brasil, a questão econômica, das falas do senhor Lula. Mas a origem de tudo isso está em Alexandre de Moraes. E quem quer proteger Alexandre de Moraes, infelizmente, os senhores ministros do STF agora estão no mesmo barco do Alexandre de Moraes, porque o artigo 29 do Código Penal diz que fala da coparticipação, né? Quem de qualquer maneira concorre para a prática do crime é responsável na medida da sua culpabilidade. E os demais ministros, os outros 7 que estão apoiando a Alexandre de Moraes, Mitch Fux está arrependido agora. Entrou no período de arrependimento, mas não podemos esquecer que no primeiro momento ele também referendou as condenações do 8 de janeiro. Não é? Então, esses 8 ministros, incluindo o Alexandre de Moraes, e seus familiares, vão pagar por o que cometeram, pelo que fizeram. Tem notícia aí de que os filhos do ministro Barroso estariam no consulado do Brasil nos Estados Unidos, estão presos. Estão no consulado sem poder sair, estão presos, porque se sair, a imigração vai colocar no avião e deportar. Né? Então, é a situação em que eles começam a sentir na pele o que fizeram até agora do povo brasileiro. Eu vi uma senhora de uma televisão aí, uma senhora idosa, dizendo, não vou dizer qual é a televisão, não vou dar bola para isso, não, dizendo, olha, imagina se a esposa do ministro, uma sogra, vai para os Estados Unidos e de lá mandam de volta, puxa vida o quê? Puxa vida a família do Clezão, puxa vida a morte do Clezão pelas mãos de Alexandre de Moraes, puxa vida os 7 outros presos no 8 de janeiro que que já morreram em condições que, se estivessem livres, não teriam morrido. Não é? Então, eu digo puxa vida por essas pessoas, digo puxa vida pela liberdade, por nossa liberdade, que não podemos mais falar, expressar nossas opiniões ou nos reunirmos conforme é estabelecido pela Constituição Federal. Então, não tenho nenhuma pena dessa gente, não, Pitólio. Ah, Sebastião, você não é crente? Sou crente em Jesus e Deus é um Deus de justiça e fará justiça com essas pessoas. Concordo. Agora, doutor, ao mesmo tempo, e reforçando esse compromisso do povo brasileiro, o senhor tem... eu não sei se o termo correto, o verbo correto é organizar, né? Mas o senhor tem participado efetivamente dessas manifestações na capital federal, não é? Sim. Quando houve aquela prisão em regime semiaberto para Bolsonaro na sexta-feira da outra semana, à noite eu falei, não, isso não pode ficar quieto. Chamei uma caminhada, aquela que é um local público aberto em Brasília, né? Não depende de autorização, porque o eixão rodoviário Norte-Sul, eles ficam, quem sai do aeroporto até a saída para o Nordeste, do outro lado da cidade, ele fica aberto completamente nos domingos e feriados. Então, ali nós podemos caminhar, né, fazer caminhada, pelo menos podíamos até agora, né? Sem qualquer proibição.
Então, eu chamei aquela manifestação, né? Imediatamente, logo após, eu liguei para a deputada Bia Kiss, conversamos, ela concordou na hora, a senadora Damares concordou na hora, o deputado Daniel de Castro, e todos estavam lá, também estavam lá o deputado Tiago Manzoni, que é deputado distrital, ele e o Daniel de Castro. E fizemos aquela caminhada assim, rápida, deu quase umas 2.000 pessoas, segundo quem conhece de cálculo, né? E ontem fizemos uma carreata em Brasília. Nos concentramos na torre de TV, fomos até próximo ao Congresso, uma rua antes do Congresso Nacional, fizemos nosso buzinaço e já estamos marcada a caminhada para o próximo dia 3, o mesmo horário, às 10 horas, no Eixão Rodoviário Sul, aqui em Brasília, e eu tenho incentivado as pessoas em todo o Brasil a que ocupemos os espaços e mais. Irmãos brasileiros, não deixe passar uma oportunidade. Quando estiverem diante de autoridades arbitrárias falando mentiras, intervenha, eu digo, isso não é verdade. Porque só assim eles poderão passar a falar a verdade. Como fez um brasileiro e uma brasileira lá em Londres, acho que foi em Londres, quando Sim. o ministro Barroso estava dizendo, olha, imagina, quero voltar à cédula de papel, a pessoa fez a intervenção, falou negativo, não é assim. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso. É confrontar essas pessoas que estão cometendo essa violência contra o Estado brasileiro. Olha, Pitoli, e o que me deixa indignado é que essa solução poderia passar rapidamente pelo Congresso Nacional. Eu vou dizer aqui no seu programa, que eu já falei isso, vou repetir, 5 providências a cargo do Congresso Nacional que pacificaria tudo. A primeira, sob competência do Senado Federal, impeachment de ministro, começando com Alexandre de Moraes, exclusivo do Senado. 2 outras providências a cargo exclusivo da Câmara. Primeira, votar a PEC 333, que foi aprovada no Senado em 2017, está parada lá na Câmara, que acaba com a prerrogativa de foro, retira os parlamentares da alça de mira do Supremo Tribunal Federal, é exclusiva da Câmara agora. Ainda da Câmara, instalar a CPI do abuso de autoridade proposta pelo deputado Marcel Van Haarte, do Partido Novo. Essas 3 competências exclusivas, uma do Senado e 2 da Câmara. E 2 outras providências a cargo da Câmara e do Senado, quais sejam a anistia ampla, geral e restrita para trazer a pacificação atual. E para uma pacificação futura, votar o projeto da contagem pública dos votos. Nós não podemos ficar aqui, a máquina contou, está certo ou não está certo. Eu vi o Olavo comentando mais cedo, dirigindo, mas ouvindo, né? E dizendo, olha, lá na Venezuela só comprovou a fraude do Maduro porque tinha a contagem impressa. A eletrônica é impressa. Na hora do confronto, viu que a eletrônica era fraudada. Veja, certo? O senhor Lula disse num encontro recente, salvo engano, no Chile, que, olha, a eleição de 4 em 4 anos já não resolve. Ele quer dizer o quê? Que vai nos impedir de ter eleição em 2026? É isso que ele está dizendo? Então, eu vou começar, Pitoli, eu estou me organizando, porque tudo que eu faço, eu pego ali, a Constituição, para ter a base. Mas eu vou começar a falar com as Forças Armadas. Eu vou começar a falar com as Forças Armadas, respeitosamente, mas eu quero questionar o papel que as Forças Armadas estão fazendo aqui em nosso país. Quando nós ouvimos notícia, eu não tenho nenhuma prova, nem ninguém me falou pessoalmente, é o que ouço nos programas, dizer, olha, o comandante do Exército se reúne regularmente com Alexandre de Moraes. Como assim? Como assim? Aliás, o deputado Van Haarte, mais uma vez, esse brilhante parlamentar, questionou o general Tomé Paiva, lá na Câmara, ele disse, não, institucionalmente ele te manda ofício para cumprir ou não cumprir.
não fica de conversa de bastidores. Então, o papel que as Forças Armadas estão jogando hoje é um papel que a sociedade precisa começar a analisar. Doutor, uma última questão, usando da sensatez do senhor. O senhor acredita que o que já está chegando dos Estados Unidos, suspensão de visto e outras medidas, pode, de uma certa forma, devolver a paz ao Brasil a partir desses ministros que serão sancionados? Veja, a aplicação dos vistos, especialmente da Lei Magnitsky, se for aplicada para os ministros, o Senado tem que afastá-los. Tem que afastá-los. Não tem como, porque, veja só, o Alexandre de Moraes, sancionado, não pode ir aos Estados Unidos, não pode ter movimentação financeira, mas ele continua com o poder destruidor da caneta. O poder destruidor. Eu falei para o governador Ibanez, mas uma ordem para o senhor vir cumprir pessoalmente. E quando o secretário de Segurança, com quem eu tive uma excelente interlocução, transferiu do celular dele para o meu celular, eu digo, eu quero que venha do seu celular para eu acreditar que isso é verdade. É claro que eu não iria desrespeitar jamais o governador Ibanez, porque ele é o governador de todos nós que habitamos no Distrito Federal. Ele é o representante legal de todos nós em Brasília. Quando ele se afastou e eu fiquei só com a imprensa, eu disse, olha, se eu fosse o governador, eu jamais cumpriria uma ordem dessa, de levantar, acordar o governador, mandou a Polícia Federal intimar o governador por volta de meia-noite, ele podia estar numa festa, ou com a sua esposa, namorando, sei lá, qualquer coisa, e ele levantou, retirou o governador. A comandante da Polícia Militar, a coronel Ana Paula, que é uma moça brilhante, né? Lá compareceu com roupa de festa, com roupa social, evidentemente que ela estava em algum assunto da sua vida privada, se deslocou à Praça dos Três Poderes, porque lá existiam dois parlamentares, um com um esparadrapo na boca, e a Bíblia e a Constituição na mão, e outro com a Bíblia na mão. Então, esse era o grande mal dessas pessoas que poderiam causar a nação brasileira. Lamentável.